Oi, gente, tudo bom com vocês? Que amigo sempre aparece, tô eu aqui de volta. Falei que eu ia registrar tudo dessa gravidez, então vou registrar tudo dessa gravidez. Como vocês viram no título, eu vou estar falando hoje de como foi o primeiro trimestre, os primeiros 3 meses da gravidez. Thaís, você tá no primeiro trimestre de gravidez? Não, eu já tô quase terminando o segundo trimestre de gravidez, mas eu procrastinei muito, eu enrolei muito, eu quis esperar muito momento perfeito, e aí eu me toquei que o tempo passou muito rápido. Então eu falei, vou aproveitar que eu ainda não terminei o segundo trimestre, não tenho como falar dele totalmente, e vou gravar o primeiro trimestre, né? Com tudo que eu lembrar que aconteceu nesse tempo. Porque alguns pontos muito importantes que vocês devem saber sobre a gravidez. A cabeça da grávida vira uma coisa que para de funcionar direito, sabe? A gente para simplesmente de funcionar de maneira lógica. A gravidez ela é contada por semanas. Hoje em dia ela já foi contada por meses. Mas quando a gente tenta traduzir essas semanas para meses, a gente usa o calendário lunar, que ele é de 28 dias. A gente não usa esse calendário gregoriano, senão a conta seria muito diferente. Então, de acordo com esse calendário lunar, que são de 28 dias, 4 semanas, o primeiro mês ele vai de 1 a 4 semanas, o segundo mês vai de 5 a 8 semanas e o terceiro mês vai de 9 a 13 semanas. E esses 3 meses fecham o primeiro trimestre. Eu atualmente estou, amanhã, quarta-feira, eu completo 23 semanas, então eu já estou ali no 6º mês do calendário lunar, então eu já estou quase terminando o trimestre, o segundo trimestre. Mas calma que eu vou gravar o vídeo do segundo trimestre também, porque eu quero ter tudo registrado. Então vamos lá para o que aconteceu no primeiro trimestre da minha gravidez. Como eu contei para vocês, eu acho que no vídeo que eu revelo que eu tô grávida, eu descobri a minha gravidez muito cedo. Eu fiz né, no dia 1º de agosto, eu fiz o meu exame de sangue e deu lá positivo, com valor baixo, com valor ali de 4 a 5 semanas de hormônio no meu sangue, né? Então, o que indicava que a gravidez estava bem no início. Mas, quando eu consegui, por fim, fazer a minha primeira ultrassom, a gente percebeu que o feto tinha uma semaninha a menos do que o cálculo que a gente estava fazendo. Então, tipo, na semana que eu fui fazer o ultrassom, nas minhas contas, eu estava com 5 semanas e a ultrassom deu que o bebezinho tinha uma semana a menos. Então, a gente usa esse cálculo dessa semana, tá? Eu conversei com a minha médica, que já fazia o meu acompanhamento ginecológico, né? Contei que eu estava grávida, que eu queria começar meu pré-natal, a gente marcou. Se eu não me engano, era uma quarta-feira para fazer a minha primeira consulta do pré-natal. E ela me pediu para ir na quinta, que na quarta ela estava com a agenda meio lotada, que eu fosse na quinta. Então tá, na quinta eu cheguei no consultório, a secretária me atendeu de maneira muito grosseira, disse que a médica não ia me atender, que a médica estava em cirurgia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu mostrei a mensagem da médica, que a médica me pediu para ir no dia seguinte. E ela, muito grosseira, essa secretária muito grosseira, começou a discutir comigo, a fazer pouco caso, porque o meu atendimento era pelo plano, que o plano nem pagava, nem repassava os valores e tal. E foi, assim, uma situação para mim terrível. Eu caí no choro naquele momento, meu marido ficou extremamente estressado. A gente entrou em contato com a médica pediu desculpa, explicou realmente que ela estava em cirurgia, mas que aquele não era o padrão de atendimento, né? Que o comportamento da secretária dela deveria ter sido outro, que aquele não era o padrão de atendimento dela, e pediu uma segunda chance. E aí nós pensamos, tá, vamos tentar novamente. Nesse meio do caminho, eu estava muito ansiosa para começar o pré-natal, porque eu entendo a importância de um pré-natal bem feito e que se inicie o quanto antes, né? E aí nós resolvemos passar no postinho de saúde e ver como funcionava para fazer o pré-natal pelo postinho. A gente chegou no postinho, o postinho já marcou a consulta pra gente para no outro dia, foi super rápido, sabe? A gente chegou num dia, no outro já tinha consulta de pré-natal, que era esse o caso, né? Que eu iria começar no dia 4. E ótimo, né? Ficamos super felizes
No outro dia nós fomos fazer o nosso pré-natal e ficamos extremamente encantados com o atendimento do postinho. Quem nos atendeu foi uma enfermeira obstetra do postinho. E lá eles fazem já na hora, já fazem alguns testes, colhem testes rápidos, sabe? Que colhem o seu sangue para descartar algumas doenças e tal. E você já sai de lá com muito esclarecida sobre tudo que vai acontecer dali pra frente. Eles já te acompanham, já te encaminham pra dentista, pra fisioterapeuta no postinho. Sabe, tudo muito, muito carinhoso com a gestante. Já te dão cadernetinha, já te passam pra você atualizar todas as suas vacinas. Realmente, assim, a recepção é muito boa. Não tenho o que reclamar do meu atendimento no postinho. E aí, o que aconteceu? Quando nós fomos no postinho, já começamos a fazer os exames, né, que foram passados e tudo mais, nós resolvemos que não iríamos mais nessa médica, porque o postinho tinha suprido toda aquela carência de começar o pré-natal. Eu não me lembro se foi 1 ou 2 dias depois desse pré-natal, se foi na mesma semana, eu não me lembro realmente. E eu comecei a ter febre, e a febre não baixava, e eu falei com o meu companheiro, e me levou na maternidade pública. Chegando na maternidade, o atendimento lá foi muito demorado, muito demorado. Só que do tempo que eu fiquei esperando, a minha febre passou. Eu não sei se por estar me movimentando, não sei dizer qual a causa, mas a febre passou. Então, eles me atenderam sem febre. Eu tinha aquela borrinha, eu tinha cólica, eu tinha todo um desconforto que eu não sabia descrever. Mas fui ficando ali, sendo meio que jogada para depois das prioridades, até aí tudo certo. A questão foi que quando eu comecei a ser atendida, os atendimentos foram muito ruins, as minhas experiências foram muito ruins. Uma médica me passou para tomar um soro, porque a suspeita poderia ser por conta da febre, a suspeita poderia ser de uma infecção urinária, né? E isso se sabe que é muito grave para uma gravidez. Então me passou pro soro, enquanto os exames não saíam e tal. E eu fiz os exames e quando eu retorno em outro plantão já com outro médico e volto a explicar toda a situação, o médico foi muito desumano, sabe? Porque ele me falou que ali no meu exame não tinha dado nenhuma infecção nem nada, né? Mas que poderia muito bem ser um aborto, sabe? Poderia estar perdendo meu neném. E não tinha nada que pudesse fazer. E aquilo ali pra mim foi terrível, né? Você não chega no hospital querendo que alguém te dê essa notícia, assim, de uma forma tão fria. E aí, naquele momento, eu fiquei com muito medo do hospital. E na verdade, não naquele momento. Aquele momento eu acho que foi o ápice. Todo o período que eu fiquei aguardando ser atendida, eu via como eles tratavam as demais gestantes, essas gestantes que já estavam ali com as gravidezes, com barrigão, já parindo e tal, sabe? Que era com muita desumanização, essa é a palavra. Então eu fiquei muito assustada. O que eu fiz? Comecei a pesquisar novamente o meu plano, me sentar em contato com o meu plano para ver se a gente conseguia outra pessoa para me atender, né, que não fosse a médica do primeiro episódio. Comecei a pesquisar na internet também outras alternativas para parto, né, porque eu não queria. Eu já tenho, muito antes de engravidar, eu já tenho algumas certezas, né, sobre as coisas que eu quero. É claro que o que eu quero, eu não sei se é o que vai acontecer, mas a gente tem que ter as nossas vontades e trabalhar ao máximo para que elas sejam cumpridas da nossa maneira. Por exemplo, eu sei dos benefícios de um parto normal, um parto natural, e então eu vou trabalhar ao máximo porque eu quero proporcionar isso para minha filha. Eu encontrei a minha obstetra do plano, né? O plano me indicou ela, comecei a fazer acompanhamento com ela. É uma médica, assim, que nem fu nem fá, sabe? Percebe-se que ela tá mais preocupada em atender quantidade do que qualidade, mas não que ela tenha sido uma médica ruim. Mas ela tem essa prática de atender o máximo de gente no menor tempo possível. Então acaba que você fica se sentindo só mais um, não sente aquele afeto que eu senti no postinho, aliás. Mas resolvi manter o postinho e essa médica. Nesse meio caminho, a gente encontrou uma enfermeira obstetra que faz um parto domiciliar. Um amor, a gente marcou uma reunião. Eu não me lembro se era um sábado ou se era um feriado. E a gente conseguiu se reunir por videochamada.
Ela explicou tudo pra gente e no meu coração, sabe, se completou, porque era aquilo. Era não, é aquilo que eu quero, sabe? Que é esse parto domiciliar, esse parto humanizado, respeitoso. Porém, não é bagunça parto domiciliar. Você tem que preencher uma lista de requisitos. Que agora, em janeiro, eu vou voltar a me consultar com ela, né? Porque a gente fez um primeiro encontro para alinhar expectativas. E agora eu vou começar a fazer umas consultas com essa enfermeira pra gente analisar o meu quadro e ver se eu vou me encaixar nesse perfil do parto humanizado, mas que é o perfil que me encheu o coração, me encheu os olhos, me encheu a alma. Eu fiz, nesses 3 meses, 2 ou 3 consultas de pré-natal. A primeira foi no postinho, lembrei. E aí a pressão deu alta no momento da triagem. Eu fui pra sala com a enfermeira, a gente fez conversou tudo que tinha pra conversar, não sei o quê. E no final da consulta, que eu já estava mais tranquila, já tinha conversado horrores, a enfermeira voltou a ferir a minha pressão e já estava normal. Então nós levamos em consideração que o que poderia ter acontecido foi aquela pressão alta de quando você acaba de chegar no local, né? Porque o atendimento lá foi muito rápido mesmo. Eu cheguei, já fui pra triagem, já fui pra sala, foi tudo muito rápido. Encontrei essa médica do plano que já está me acompanhando também. A gente fez essa consulta, ela feriu minha pressão deu alta. O meu exame de glicose deu no limite. Então a gente já tá assim, ficou atento, vamos melhorar a alimentação e tal. Se possível, procurar uma nutricionista. Já ficamos atentos a esses requisitos, eu já mudei a minha alimentação. E eu tinha engordado 2,7 kg. Então foi um mês assim, do mês que eu me consultei no postinho para o mês que eu fui me consultar com essa médica, muita coisa alterou, o que me deu um susto, me deu uma insegurança muito grande. Eu saí aos prantos dessa consulta, porque do tanto que eu me interessei no parto domiciliar, eu fiquei com muito medo que eu não me encaixasse nesse perfil, por conta de tamanhas coisas que deram alteradas, sabe? Então, o que eu fiz foi melhorar minha alimentação ao máximo. Tava muito enjoada. Nossa, como esses 3 meses pra mim foram difíceis, porque eu enjoei muito. Mas era um enjoo que eu não tinha vômito. Pra dizer que eu não tive vômito, até o presente momento eu tive 2 episódios de vômito. Um que foi dentro do primeiro trimestre e o segundo que já foi agora no segundo trimestre. E foram vômitos assim, que vieram do nada, sem nenhum motivo. Eu tava até que meio bem. Mas os enjoos eram muito intensos, muito intensos. Eu enjoava de cheiro, eu enjoei de macarrão. Eu amo macarrão com molho pesto, macarrão com alho, macarrão com sardinha. Amo macarrão de tudo quanto é jeito, mas eu enjoei. E foram, assim, noites muito difíceis de passar por conta desses enjoos. Eu não me sentia grávida, eu me sentia doente. A gente tem aquele discurso, né, socialmente aceito, de que gravidez não é doença. E eu quero te dizer, você que repete esse discurso, você é um infeliz. Porque, gente, gravidez não é doença, mas se uma pessoa sadia sentir os sintomas que uma grávida sente nesse início, essa pessoa iria pro hospital de imediato, sabe? É um mal-estar muito grande, é um momento que você não tá conectada com seu bebê, você não se sente grávida, você não tem barriga, você não sente seu bebê. Então, você se sente doente. E falar isso parece que é uma coisa abominável, porque a mãe tem que ser a mãe que ama incondicionalmente o seu bebê e tudo isso. Mas não é assim que a gente se sente mal, a gente não se sente grávida o suficiente, a gente não consegue olhar para nossa barriga com amor, a gente só quer que acabe esse período de enjoo, de mal-estar. Esses primeiros 3 meses, eles são meses que você faz muitos exames, muitas vacinas, muito fura-fura. E eu já era uma pessoa que não era muito afim de agulha, de injeção, eu sempre virava um pouco o rosto. Mas eu fiquei com a pele muito mais sensível, com o toque muito mais sensível. Então, eu já entrava em pânico, em crise de ansiedade, quando eu pensava que tinha exame para fazer. Sentia sensibilidade nos seios, cólica por muitos dias. As idas ao banheiro aumentaram assustadoramente. Eu ia muito ao banheiro, muito. Eu vivia dentro de um banheiro. Eu fiquei muito emotiva
Como eu disse, eu fiquei muito sensível não só na pele, mas como no emocional também. O emocional ficou muito sensível. Eu brigava, assim, tinha hora que eu chorava, que eu me estressava por alguma coisa, assim, que depois, que parece que eu parava pra refletir sobre, não tinha o menor cabimento. Desejo. Eu tive muito desejo de comida de vó. E eu ficava pensando assim, no final do ano eu quero ir pra Goiânia pra comer comida de vó. Mas, gente, eu ficava muito preocupada de estar enjoada ainda. Porque eu tava enjoada num nível que eu queria comer comida de vó, mas eu pensava que quando eu comesse comida de vó, eu iria passar muito mal. Eu tava, assim, numa dificuldade muito grande de comer. Inclusive, eu passei, eu acho que desses 3 meses, 1 mês praticamente, sem conseguir comer carne. E eu fiquei muito tempo comendo muita salada. O que foi ótimo, porque ajudou o meu intestino a funcionar, né? Por volta de 12 semanas, a gente tinha feito o exame de sexagem fetal e aqui o exame demora muito a receber o resultado. Então, um pouco antes de 12 semanas, talvez, a gente recebeu o resultado que nós estávamos esperando uma menina. E nós decidimos o nome e tal, e tudo isso eu contei no vídeo que eu revelo o sexo da neném. Com 13 semanas, nós fizemos a nossa segunda ultra, que já foi a nossa primeira morfológica, que é aquela que conta tudo, faz o exame da translucência nucal, mede circunferência da cabeça e tal. E tava tudo certo, tudo ótimo, ufa. Eu não sei se foi 4 dias depois dessa ultrassom morfológica, eu tive um sangramento. Eu fui ao banheiro, eu me levantei, quando eu me levantei, plá, eu senti algo sair de mim. Eu pensei no primeiro momento que fosse xixi, que eu não tivesse esperado o xixi terminar de sair levantado, né? Porque eu tava fazendo muito xixi. Mas quando eu olhei, eu vi que não era xixi, que era sangue. Nós fomos para a emergência do meu plano. E aí o médico localizou um descolamento de placenta. Mas o médico me tranquilizou, disse que repouso e progesterona resolveriam. O que acontece? A progesterona, ela é um hormônio que interfere no seu trânsito intestinal. Então, o que aconteceu foi que eu comecei a ter muita prisão de ventre, o que me incentivou ainda mais a mudar minha alimentação. Nesse primeiro trimestre, eu percebi que meu corpo começou a mudar muito, eu comecei a perder muita roupa e assim, desesperadamente, tava usando minhas roupas, assim, já na força nossa, tem que funcionar, porque era um inchaço abdominal que eu sabia que não era proporcional ao tamanho do bebê. Falta de ar. Eu comecei a ter muita falta de ar, o que eu achava muito esquisito, mas eu fui ver que é totalmente normal a grávida ter falta de ar. A minha visão também mudou. Esse primeiro trimestre, ele foi um mês marcado pelo cansaço, pelo sono, pela procrastinação. É aquilo, todos os médicos recomendam que a gente se mantenha ativa na gravidez. Mas esse primeiro trimestre você só quer dormir, porque ou você tá passando mal, ou você tá com sono. Então, pra você não passar mal, você prefere estar dormindo. Então, basicamente, se resumia nisso. No momento que eu não tava trabalhando, eu tava deitado, dormindo, tentando descansar, pra ficar bem, pra conseguir trabalhar. Eu vivi esse looping de estar dormindo pra não enjoar, pra me sentir bem, pra aguentar o trabalho. No trabalho, eu incorporava um personagem de que tava tudo bem, mas na verdade tava tudo péssimo, eu estava extremamente enjoada. Mas é isso. Acho que eu disse tudo o que tinha pra dizer. Então, se ficou um pouco das ideias bagunçadas, pode deixar no comentário que eu vou respondendo vocês. Agora eu volto a aparecer talvez com o diário do próximo trimestre. E também alguns outros vídeos que eu estou planejando fazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, quem gostou, curte, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo. Tchau!